Olá, bem-vindos à classe de espanhol, né? Iniciaremos a jornada, né, de estudos. Nessa aula, teremos a origem do idioma espanhol e os aspectos culturais. Aqui eu trago para vocês motivos para aprender espanhol, fazer provas, necessidade acadêmica e profissional, integração com nossos países vizinhos, parentes ou amigos que vivem em outros países, viagens, gostar do idioma. Em relação ao Enem, né, a língua espanhola ela é cobrada no primeiro dia, né, da aplicação, né, contém 5 questões, sendo que os textos são em espanhol, porém o enunciado e as alternativas em português. A importância do espanhol. O idioma espanhol é importante para a cultura, os negócios e a política. É um dos idiomas oficiais de organizações internacionais como a Unesco, ONU, GATT, UIT, PNUD, UE, Mercosul, né? Mercado Comum do Sul, onde os países integrantes são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, sendo que a Venezuela está suspensa devido à ruptura de ordem democrática, né? E a Bolívia está em processo de adesão. A importância do espanhol para os estudos, né? A importância acadêmica e cultural do idioma espanhol reforça a necessidade de incluí-lo nos planos de estudos. Nas áreas de direito, economia, engenharia e medicina, por exemplo, os cursos de pós-graduação têm extensas bibliografias em espanhol, né? Para vocês que são, né, futuros universitários, né, que vocês estão plantando hoje para colher lá na frente, né? Lá na universidade vocês terão trabalhos acadêmicos que devem seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Onde os trabalhos vão exigir, né, que sejam feitos resumos em língua estrangeira, onde você pode utilizar aí o espanhol. Vamos agora ver, né, os países hispanohablantes, os que falam, né, oficialmente o espanhol. A maioria se encontra no continente americano, né, dividido aí na América do Sul, onde a gente tem aqui a Argentina, né, capital Buenos Aires, Chile, Santiago, Peru, Lima, Uruguai, Montevidéu, Paraguai, Assunção, Bolívia. Oficialmente, a sua capital é Sucre, porém, a residência presidencial e os órgãos administrativos do país encontram-se em La Paz, por isso também considerada capital. Seguindo aqui, a gente tem o Equador, capital Quito, Colômbia, Bogotá, Venezuela, Caracas. Vamos aqui agora para a América Central, temos aqui o Panamá, capital Panamá, Costa Rica, San José, né, em português seria São José, El Salvador, capital São Salvador, Guatemala, capital Guatemala, Honduras, Tegucigalpa, Nicarágua, Manágua, Porto Rico, né, San Juan, em português seria São João. Observação: esse país está associado aos Estados Unidos, por isso tem o mesmo presidente. Continuando, aqui a gente tem República Dominicana, capital São Domingos, Cuba, Havana, e temos aqui na América do Norte o México, capital México. Na Europa nós temos a Espanha, capital Madrid. Na África temos Guiné Equatorial, capital Malabo. Esses são os países hispano-hablantes. Como é que surgiu o espanhol? Quando os romanos ocuparam a Península Ibérica, além da civilização e seus costumes, levaram também sua língua, o latim. Durante algum tempo conviveram as línguas pré-romanas com o latim vulgar, mas pouco a pouco o latim foi dominando sobre as outras línguas. Então aí a gente tem que o espanhol procede do latim. Outras influências no idioma espanhol. Mais tarde, no século V, com a chegada dos
visigodos, em latim, o latim vulgar incorporou palavras próprias deste povo, os chamados germanísmos, e o mesmo sucedeu no século VIII com a invasão árabe. Uma palavra, né, do idioma espanhol de origem árabe, nós temos almohada, e a tradução é travesseiro. Glossas emilianenses, né? Nós temos aí os primeiros textos da língua castelhana, se chamam glossas, porque são precisamente isso, anotações feitas à margem ou entre as linhas de textos escritos em latim. Então, vocês têm aí, né, a imagem de uma glossa. É o termo castelhano, né? Nós vamos ver aqui como é que surgiu, né, esse nome castelhano. No século XV, com a unificação dos reinos de Castilha e Aragão, pelo matrimônio da rainha Isabel I de Castilha e nacional, assim, a introdução de uma dinastia castelhana e a união final peninsular com os reis católicos acrescentaram a assimilação e nivelação linguística entre os dialetos dos diferentes reinos. Então, o nome castelhano, né, surgiu a partir do rei de Castilha, devido à dinastia castelhana. E aí agora como é que surgiu o nome espanhol, né? Vamos entender. O castelhano, um dialeto com uma forte influência latina, terminou sendo adotado como idioma oficial em 1492, com a unificação dos reinos que correspondem à Espanha de hoje. O termo espanhol provém, né, do latim medieval, hispaniolus, nome latino da Península Ibérica, Espanha. Então aí a gente tem, né, que o espanhol, essa palavra surgiu, né, de hispaniolus. Aí vamos seguir. Ao final do século XV, o idioma se expandiu pela América recém-descoberta, né? Nós teremos aí agora o idioma espanhol, né, chegando na América. E nesse caso, a gente vai chamar o idioma de castelhano ou espanhol. Vamos compreender. Tanto em Espanha como Hispanoamérica, o idioma espanhol também se conhece como castelhano. O nome castelhano é especialmente popular no Cone Sul e entre os falantes das outras línguas que existem na Espanha. Vamos entender aqui o que é o Cone Sul. Observe esse mapa aqui, quando tem aquele destaque, né, da sua semelhança, né, a de um triângulo escaleno, né, e aqui o Cone Sul abrange os países da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Compreendido que é o Cone Sul? Vamos seguir. É importante aqui que vocês compreendam, né? Além do espanhol, né, que é o idioma oficial na Espanha, existem outras línguas, como o catalã, o galego, o vasiliano e o basco, né? E existem também outros dialetos, né? Em síntese, né, os termos castelhano e espanhol se referem ao mesmo idioma. Temos aí a Real Academia Espanhola, né? Em 1713 se fundou a Real Academia Espanhola, né, com o lema Limpia, Firra e dá Esplendor, com a finalidade de dotar o castelhano de uma norma definitiva e evitar maus usos, né? Aqui à direita vocês têm um emblema, né, da Real Academia Espanhola e o seu lema escrito aqui nessa parte: Limpia, Firra e dá Esplendor. Então, para a Real Academia Espanhola, né, no caso, ela considera sinônimos o espanhol e o castelhano. O idioma espanhol, né, sempre teve numerosas variantes, que, se bem respeita o tronco principal latino, tem diferenças de pronúncia e vocabulário. Vamos compreender isso, né?
Essa questão de diferença de pronúncia existe, né, em todas as línguas, né, como no Brasil. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, né, se fala tio. Aqui no Nordeste se fala tio, né? Então, na língua espanhola também existe, né, essa diferença de pronúncia. Por exemplo, no português nós temos o pronome eu. Em espanhol, se escreve com Y-O, né? E a sua pronúncia pode ser io, né? Colocando a pronúncia do I, ou yo. A pronúncia é como se fosse um D misturado com o J, como se fosse de jeans. Uma outra palavra, nós temos rua. Em espanhol, sua escrita C-A-L-L-E, tendo a seguinte pronúncia: calle, colocando a pronúncia do LH, ou você pode pronunciar calle, né, a questão do D misturado com o J, e também você pode pronunciar cache, como se fosse um som do X, né? Então, essas diferenças, né, de pronunciação existem também no idioma espanhol. Aí estou aqui a agregar o contato, né, com os idiomas das populações nativas, como Aimara, Xibixa, Guarani, Mapudungun, Maia, Natuai, Quechua, Taíno e Tagalo, entre outros que fizeram, né, também contribuição ao léxico do idioma. Principais línguas americanas conservadas na atualidade. Nós temos aqui, né, a Aimara, que se encontra na Bolívia, Peru, Argentina e Chile, Guarani, Paraguai, Argentina, Bolívia e também no Brasil, né? Temos Maia, no México, Guatemala, Nahuatl, no México, Quechua, na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. O espanhol no mundo. Atualmente, o espanhol é o terceiro idioma mais falado no mundo, somente superado pelo mandarim e o inglês. E aproximadamente 500 milhões de pessoas têm o espanhol como língua materna. Este número de pessoas vive repartidas por diferentes países e cantos do mundo, o que representa um mosaico cultural humano e de variedades da língua espanhola riquíssimo. Trago aqui para vocês esse mapa, tendo os países hispanohablantes, né, em vinho, aqui tem oficialmente, porém vocês em vermelho, onde também existe, né, o idioma espanhol. É importante, né, que a gente saiba a localização dos países, né? E aqui a gente tem exemplos como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Austrália. Então, isso significa que, mesmo que um país tenha um idioma oficial, existem também outras línguas, né, nele. Esse mapa aqui eu coloquei para a gente, né, ver a questão, né, do número de hablantes por país. Nós temos aqui o México, né, é o país que tem mais hispanohablantes, pessoas que falam espanhol, né? Em segundo lugar, nós temos a Colômbia, em terceiro, a Espanha, em quarto, a Argentina e em quinto, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, não tem o espanhol como sua língua oficial, mas ele é o quinto país que tem o maior número de hispanohablantes. Isso se dá devido à questão da imigração, né, um dos fatores. E observem aqui no mapa que o México, né, ele faz fronteira com os Estados Unidos, né, o que contribui à questão desse idioma, né, nos Estados Unidos. Seguindo, nós temos aqui Miguel de Cervantes,
né, Saavedra, foi um importante poeta, dramaturgo e romancista espanhol. Nasceu em 29 de setembro de 1547, suposta data, na cidade espanhola de Alcalá de Henares, e morreu na cidade de Madrid em 23 de abril de 1616. Considerado um dos melhores escritores de literatura espanhola. E aí a gente tem uma obra sua, né, de conhecimento mundial, Dom Quixote de la Mancha, né, bem conhecida. Dom Quixote de la Mancha. Devido à sua importância na literatura, nós temos um instituto que leva o seu nome, né, é o Instituto Cervantes, é uma instituição cultural pública, criada em 11 de maio de 1990, né, pelo Conselho de Ministros dependente do Ministério dos Assuntos Exteriores da Espanha. Sua tarefa, né, é a promoção e ensino da língua espanhola e a difusão, né, da cultura espanhola, né, tanto na Espanha como nos países, né, hispano-hablantes da América. Cultura. Vamos entender aqui, né, o sentido de cultura, conjunto de características específicas, né, que designa um grupo humano frente a outros, aparece a partir do romanticismo, né, galera, que remete aí à questão da literatura. E aí, o que é cultura compartilhada, né? No sentido sociológico, o termo é a organização da vida social, né, os costumes, tradições e o modo de vida pautado pelos indivíduos que compartem a mesma realidade. Temos agora aqui símbolos de significado cultural. Os símbolos que têm associado um significado cultural são componentes captados através da percepção visual. Vamos entender isso. Vocês têm aí, no lado esquerdo, esse bonequinho, né? E nós temos aí um sombreiro grande, né? Um chapéu grande. E olha as características dele, ele remete que ao México, né? Essa questão de traços e símbolos, né, pertencentes ao país. E aí a gente vê aqui, né, abaixo, no lado esquerdo, nós temos aí a linha do Equador, né? Quem tiver um dia a oportunidade de ir lá, né, terá uma experiência fantástica de poder, né, ficar no meio da linha e dizer: estou ao mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério sul. Aqui no meio a gente tem, né, símbolos culturais. Temos o touro, que aí remete à questão das touradas, né, lá na Espanha. Temos aí na direita o canal do Panamá, né, que remete ao seu país. Então a gente tem aí, ó, estes desenhos definem ou descrevem o mais singular de cada país. Os símbolos culturais são enfatizados e, sem dúvida, podem estar presentes nas imagens publicitárias e de propaganda de um país. Exemplo, vamos dar um exemplo do Brasil. Nós temos assim, o Cristo Redentor. Quando você vê ou ouve falar, você lembra logo de quem? Do Rio de Janeiro. Então, um cartão postal que tem o Cristo Redentor vai lembrar quem? O Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei para vocês símbolos culturais. Temos vários aqui, né? Nós temos aqui o símbolo da União Nacional de Guiné Equatorial. Temos aqui, ó, desenho de uns tomates. O que é que remete a esses tomates aqui? Há uma festa, né, tradicional espanhola chamada tomatina, né, que acontece em agosto. Literalmente, né, é uma batalha com tomates. É certo que ninguém sai limpo dessa festa. Em relação a símbolos culturais, eu lembro que quando eu soube, né, que eu iria trabalhar em Itabaianinha, né, pensei: eita, eu vou ensinar os anãos, terei que ficar olhando para baixo. Mas quando eu cheguei aqui, né, realmente não foi isso que sucedeu, né? Foi quando eu compreendi que se tratava, né, de um povoado onde realmente, né, se predomina os anãos, né? Então observe que
Itabaianinha é considerada, no caso, a cidade dos anãos. Então, quando você ouve a palavra anão, associa a Itabaianinha. Então, símbolos culturais são isso, são desenhos, né, que remetem a um lugar, a um país, e ao ver, a pessoa logo identifica. Diversidade cultural. A riqueza e diversidade cultural dos países hispanohablantes, né, engloba o mundo das artes, a literatura, o cinema, os esportes, com nome destacado no cenário mundial. Aí a gente tem aqui na esquerda, abaixo, né, Pablo Neruda, né, famoso escritor. Aqui no meio temos Maradona, né, que é óbvio, né, um jogador. Temos à nossa direita o Pablo Picasso, né, famoso pintor. A gente tem aspectos culturais, né? Os aspectos culturais se referem aos costumes tradicionais de uma sociedade, entre as quais podemos, né, mencionar vestimenta, comidas, festas, eventos religiosos, artesanatos, bailes, entre outros. Temos aqui, né, aqui abaixo, né, à esquerda, a famosa paella, né, comida bem tradicional. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas danças típicas, né? O flamenco, né, é uma dança típica da Espanha, né, e foi declarado em 2010 Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Aí aqui a gente tem o tango, né, tradicional, né, uma dança tradicional da Argentina. Temos a salsa, né, que é de Cuba. Temos aqui a cueca. Calma, não é a parte íntima dos homens, é uma dança típica, né? Porque a cueca, no sentido da parte íntima do homem, em espanhol é calzoncillo. Você também pode pronunciar calzoncillo. E como é a questão do espanhol na internet? O idioma espanhol está em terceiro lugar, né, na questão da internet, sendo em primeiro lugar o inglês. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplares de jornais, né, reconhecidos, né, onde vocês podem pesquisar sobre notícias dos países, né, é importante que vocês façam isso. Temos aqui o El Correo, né, um dos jornais, né, onde você pode buscar as notícias, né. Temos o El País, né, e aqui a gente tem, né, a notícia bem atual, falando sobre o coronavírus, né, aqui embaixo. Temos outro jornal também conhecido, né, o El Mundo, né. Aí vocês têm exemplos de jornais que vocês podem pesquisar as notícias do mundo. Galerinha, eu coloquei essa frase aqui para vocês, né? El conhecimento pode poner o mundo em tus manos, né? O conhecimento pode colocar o mundo em suas mãos. Literalmente, isso é impossível. Porém, quando vocês buscam conhecimento, né, abre-se horizontes, o que leva, né, a vocês a alcançar coisas inesperadas. Então, vale a pena, né, buscar conhecimento. Eu trouxe para vocês essa imagem aqui, com essa interrogação, e eu quero que vocês façam uma análise, né, sobre ela, o que se trata, né, o que se refere, quer dizer. Então, eu quero que vocês façam uma análise. Aí vocês vejam se vocês vão trabalhar com a compreensão, com a interpretação. Deixo essa análise para vocês. Na próxima aula, iremos responder questões. Ficamos por aqui. Hasta la próxima clase de espanhol.